I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Ó, o professor de volta aqui agora para falar da semana de 6 a 10 de julho. Bom, essa semana foi uma semana assim, bastante trabalhosa, né? Como tem sido todas as semanas. Então a segunda-feira já começa com aquela perspectiva de como será a semana. Então, começamos com nossa reunião, né? O professor acorda um pouco mais cedo, vai fazer um café, toma um banho, né? E aí a nossa reunião começa às 9 horas da manhã. Aí via Google Meet, todos se reúnem da escola, fica todo mundo lá, com as orientações da nossa diretora e da nossa vice-diretora. Então a reunião acontece, onde a gente fala do nosso trabalho, sobre os alunos que estão sendo alcançados, os que não estão, e a gente faz uma correria atrás dessas crianças, junto com a equipe gestora, junto com os demais funcionários da escola também, né? O professor não trabalha sozinho, tem toda uma equipe aí que nos dá todo o apoio necessário. E aí, essa reunião se estende até 10h30, passa um pouquinho e tal. É uma reunião muito proveitosa, uma reunião muito importante, porque é onde a gente alinha o nosso trabalho, onde a gente fica sabendo um pouco do trabalho de cada um dentro da nossa escola e fora da nossa escola também, né? Onde a gente também fica sabendo sobre todas as orientações da Secretaria da Educação, todas as informações da Prefeitura, então é tudo passado para a gente, tá? Logo após essa reunião, o professor já começa um trabalho de postagem das atividades. Então o professor posta a atividade no grupo, que já estão prontas, que na semana anterior já foram, né, já estavam feitas e prontas. Então o professor tem um trabalho de postagem, tem todo um trabalho também de preparação dessas atividades, de editar essas atividades para serem colocadas no Facebook, porque não é simplesmente pegar do jeito que foi feito e jogar lá, porque está num arquivo, é feito no arquivo Word, e aí não tem como você postar o Word no Facebook. Então tem toda uma preparação, uma transformação, uma edição para a gente jogar no Facebook essas atividades. Então tem todo esse trabalho, e aí depois de terminado, o professor posta as atividades e o videozinho explicativo de todas as atividades, né? E aí, segunda de manhã, principalmente é esse o trabalho, e aí depois o professor vai para o Google Forms fazer o levantamento e o fechamento de todas as informações que os pais colocaram lá, né? Quem fez, as dificuldades encontradas, o nome da... né? A gente vai ver a criança que fez e que não fez e analisar as fotos todas que estão lá, né? E aí na parte da tarde, como o trabalho já foi adiantado de manhã, na parte da tarde o professor procura estudar, o professor procura ler, como é de praxe do professor, para a minha vida. Eu acho que esse momento de formação é importante, né? Então, a segunda-feira é assim. E em paralelo a isso, lembrando que o atendimento aos pais é o tempo todo, porque segunda-feira é o dia que mais chove mensagem, porque é o dia que é lançada a atividade. Então, algumas não, muitas questões, muitas dúvidas surgem. E aí é onde o professor é bombardeado por milhares de mensagens, seja ela no grupo, seja no privado. A maioria manda no privado, porque eu acho que tem um pouco de vergonha de entrar lá no grupo e colocar, né? Então me procuram no privado. Mas a gente está aí para isso, a gente gosta, a gente atende, a gente pensa na criança, no carinho que tem, né? Terça-feira. Então na terça-feira continua esses atendimentos, logo pela manhã o professor já fica disponível das 7 às 6, isso se estende até 6 horas da tarde, e aí tem todo esse processo de atendimento. De manhã o professor dedica um tempinho para leitura, para as leituras dos textos do curso que está fazendo, de formação, de psicologia da educação, né, curso de extensão, e aí tem todo um trabalho também de finalizar todo esse fechamento. Então já gero o relatório, gero o gráfico, já vou nos simulados, já faço o fechamento de quem acessou e quem não acessou. E aí onde o professor começa na terça-feira também, como eu já tenho os dados em mãos, e eu percebo que algumas crianças não têm acessado os simulados, não me deram retorno no Google Forms, é onde o professor pega o telefone e dá uma ligadinha para a mãe, fala o que está acontecendo, por que não acessou, por que não está fazendo, está tendo alguma dificuldade. A maioria dos casos, a mãe trabalha, não tem internet, a situação é essa.
é uma situação geral, não só comigo, nas 3 salas que eu atendo, mas é uma situação que a gente percebe que existe na escola e em outras escolas da rede também, né? Então, a terça-feira é assim, é atendimento prioritariamente, interação com a equipe gestora, interação com os professores, colegas da escola via WhatsApp, interação com e-mail também, e o professor atento aos e-mails, todos que vêm da secretaria, todos que vêm da gestão da escola, certo? Então, a terça-feira é essa. Na quarta-feira, onde começa tudo de novo, né? O professor começa, aí o professor senta de manhã e o professor começa um trabalho de pesquisa e leitura. Então, o professor começa a pesquisar atividades, o professor começa a analisar o currículo municipal, começa a ver as atividades que irão entrar na lista, no roteirinho que vai para as famílias essa semana. Então, o professor começa a pesquisar e cria uma pastinha e vai guardando atividades que acha interessante ali, contemplando todo o currículo municipal que nós temos, né? Em paralelo a isso, atendimento aos pais via WhatsApp, via telefone, enfim, né? E à tarde também, o professor tenta aí arrumar um espaço para leitura pessoal, para leitura que eu faço todos os dias, dos livros que eu procuro ler, e o professor procura ler um livro por semana, né? Então eu dedico um tempo do dia aí para a leitura do professor. Sempre voltado para a formação, para a educação, né? Que eu gosto bastante, certo? Isso é quarta-feira, né? Agora é quinta-feira. Então, na quinta-feira, o professor começa a montar a rotina de atividades. E aí é onde o professor já começa a digitar. Então, o professor vai lá. Semana de tal a tal, segunda, dia tal. Aí já coloca atividade. Tem todo um trabalho de copia, cola no programa, recorta, cola lá naquele hall de atividades, para a criança ter bem claro o que é para fazer, a página da atividade. Então, na quinta-feira começa a montagem dessas atividades. E em paralelo a isso, tem toda a leitura do Para Fazer em Casa, oferecido pela Secretaria de Educação. O professor adapta essas atividades, o professor lê as atividades do EMAI, o professor procura fazer, o professor tem que entender para poder dar as devidas explicações posteriormente. Então, e o professor copia, que eu tenho um EMAI em PDF no computador, eu copio aquela imagem da atividade, jogo no programa, recorto e colo lá naquela rotina, para a criança ter claro o que é para fazer. Aí ela vai no livro, na página que está lá e faz a atividade, né? Então tem todo esse trabalho de leitura e adaptação das atividades do Para Fazer em Casa, que é o ler e escrever, e do EMAI também que está ali. Então é contemplado todas as atividades oferecidas pela nossa Secretaria da Educação, é colocada nessa rotina do professor. E o professor complementa isso tudo com atividades complementares, né? Então, na quinta-feira tem todo esse processo de finalização, né? E aí eu já finalizo os simulados da semana anterior e já sento para elaborar as atividades dos simulados para a semana seguinte. Então, na quinta-feira, praticamente, as atividades já estão prontas lá. E como são essas atividades? Como a gente está trabalhando o projeto da Mata Atlântica, mural ou mural, o professor procura trabalhar de uma forma interdisciplinar nos simulados. Então, se eu estou falando sobre a capivara no projeto, o professor vai, obviamente, colocar uma atividade falando da capivara lá nos simulados, né? Então, nessa forma interdisciplinar, o aluno vai ligando uma coisa na outra e a aprendizagem acontece. E aí, claro, simulados é muito importante, não só para isso, para trabalhar o projeto, mas o professor trabalha matemática, o professor trabalha ciências, e aí o professor pega aquele ponto onde a sala, na verdade, a gente faz um apanhadão, onde eles têm mais dificuldade. E aí, lança atividades lá para eles, que é uma forma atrativa de se fazer atividade. Eles gostam de acessar o celular, o computador, não é só caderno, né? Então, esse momento eles gostam bastante. Então, na quinta-feira, tem todo o processo de elaboração das atividades e deixar prontinho. Sexta-feira é onde o professor faz toda a revisão de tudo que foi feito já no dia anterior, na quinta.
Então o professor vai, faz toda a revisão, tá tudo certinho, não tem nenhum erro de língua portuguesa, enfim. Aí o professor, no fim do dia, o professor lança no e-mail da diretora e da vice e fica no aguardo para qualquer correção, para qualquer ajuste. E aí, se assim for necessário, o professor vai e arruma. E aí, a sexta-feira também, leitura dos textos do curso do professor, leitura do professor. E aonde na sexta-feira também? O professor senta no computador e faz todos os requerimentos lá no site do RH da prefeitura, né? No RH lá, que a gente tem que fazer o requerimento de não marcação de ponto, né? Do decreto, a gente coloca lá. Então é o momento que o professor senta também para colocar isso em dia, isso em ordem, que isso é muito importante também. Então, sexta-feira é o dia também que o professor lança o link do Google Forms, que as mães vão validar as atividades daquela semana, né? Aí o professor solta o link e esse link fica aberto até segunda-feira próxima. Então tem todo fim de semana para a criança terminar essas atividades para a mãe poder validar e colocar foto lá também. Então, o trabalho na semana do professor basicamente é esse, né? E aí todo atendimento aos pais o tempo todo, o professor está disponível das 7 às 6 da tarde. Obviamente que a gente acaba atendendo pais depois desses horários também, que a gente chega uma mensagem, você vem e não vai responder, a gente responde, né? Muitas vezes o pai trabalha o dia inteiro, chega em casa tarde e a gente não vai deixar de atender, né? Então tem todo esse trabalho também de atendimento, de apoio, de tirar dúvidas, e a gente faz de coração, a gente faz com carinho, porque a gente ama o que faz. O professor ama o que faz, né? Então, a semana é assim, é atendimento o tempo todo, é interação o tempo todo com a equipe gestora, nossas reuniões, né, toda segunda e toda quinta-feira, e aí tem todo também o trabalho do professor de ficar acompanhando isso mais de perto, ligações, enfim, a gente faz uma intervenção bem ali, né, se assim dizer. E aí também tem todo o estudo do professor, que eu acho muito importante. A gente não pode parar, a gente tem que continuar aprendendo, tem que continuar estudando. E aí o professor também se dedica aos estudos, que é muito importante também, né? Então a semana é essa, não tem muita diferença, porque o professor dividiu, né, cada tarefa por dia, então as semanas acabam se tornando iguais. E quando chega na segunda-feira, todo esse ciclo começa de novo. Então, né? Tudo começa novamente. Então, um beijo a todos, um abraço fraterno para todo mundo e vamos trabalhar, porque não é fácil, não está sendo fácil, mas logo estaremos na nossa escola, naquela loucura que é eu com a minha lousa, eu com o meu diário de classe, eu com as minhas crianças e seremos felizes para sempre. Muito obrigado, tchau!